Tomam Rivotril. Pois é. Primeiro lugar absoluta. TVN. Salve, galera, bem-vindos ao programa do Japa, programa focado em introdução ao esporte. Hoje nós estamos com um tema bem interessante, vamos falar sobre tiro esportivo. Nós estamos aqui com o nosso amigo Lindenberg, vice-presidente do Clube Brasília de Tiro. Tu vai falar um pouquinho sobre essa modalidade esportiva, como funciona, pessoa que tem interesse em começar essa prática. Nós estamos também com o nosso amigo Clóvis, engenheiro e instrutor de aircarga. Então, hoje, literalmente, vai ser tiro para tudo quanto é lado aqui no programa. Estamos aqui também com o nosso amigo Dr. Augusto Patai, com o nosso quadro Momento Estético. Então é isso aí, pessoal, vamos começar aqui o nosso programa. Vamos tirar algumas dúvidas sobre essa parte do tiro esportivo, que eu acho bacana, né? Entra também essa parte do tiro, são várias modalidades, né? Acho que até caça entra nessa parte como tiro esportivo, né? Nosso amigo Lindenberg, boa noite. Se apresente, por favor. Vamos falar um pouquinho sobre quem está com interesse para começar essa prática do tiro, como que funciona? Boa noite. O tiro esportivo ele é regulamentado pelo R-105, né, que é um decreto federal, e também por portarias do Exército. Então, toda a prática desse esporte, ela passa por um controle, né, de um órgão super sério, que é o Exército. Né? Para você ingressar no mundo do tiro esportivo, você precisa ser ficha limpa, né, vamos dizer assim, você não pode ter antecedentes criminais, você precisa passar por uma capacitação de tiro, né? Na verdade, você precisa passar por uma avaliação de tiro para verificar se você tem condições técnicas de manusear armas de fogo. Isso é feito por meio de um instrutor credenciado pela Polícia Federal, né? Nós temos vários instrutores credenciados pela Polícia Federal, eu sou um desses. E você também precisa passar por avaliações psicológicas, né? Para ter a certeza de que você não tem nenhum distúrbio psicológico, de modo que possa pôr em risco aí a vida das outras pessoas. A sigla, Japa e telespectadores, que é utilizada para a prática de esportes com armas de fogo, chama CAC, que quer dizer colecionador, atirador e caçador. E aí, dentro desse viés, entra a caça também, né? A caça no Brasil ela é permitida apenas, né, para o controle de fauna exótica e invasora, que no caso é o javali, né, que é uma espécie europeia que foi trazida para o Brasil e foi descontrolada ali a reprodução deles, e eles começaram a invadir as plantações, principalmente de milho e soja, né, e foram acabando ali com as plantações. Então, o CAC ele pode tanto praticar o tiro esportivo, como também praticar a caça e o colecionismo. Né? Então, praticamente, para você poder se credenciar ao tiro esportivo, segue uma sequência parecida até para você para você ter o porte de arma, né? Ou não tem nada a ver uma coisa com a outra? Sim, é inclusive bem mais complexo que o porte de arma, né? Porque a avaliação para o porte, ela acontece agora com esse novo decreto do presidente Jair Bolsonaro, ela vai ter que acontecer de 10 em 10 anos. E para o tiro esportivo, não. Para o tiro esportivo, você tem a obrigação de, durante o ano, você frequentar uma entidade de tiro, seja ela qual for, seja a que você é vinculado. Porque para a prática do tiro esportivo, você precisa estar vinculado a uma entidade de tiro esportivo. Então, você vai ter que frequentar essa entidade ou outras entidades de tiro 8 vezes dentro de um ano. Essas 8 vezes, elas são o que se regulamenta lá na portaria 51 do Exército como habitualidade. Então, o atirador esportivo, ele tem muito mais habilidade com armas de fogo até do que muitos policiais. Eu posso falar isso de conhecimento de causa, porque também sou policial civil e instrutor da Academia da Polícia Civil aqui do Distrito Federal. Então, o policial civil atira muito menos que um atirador esportivo. O que traz de vantagem isso para o atirador esportivo? Ele passa a ter controle emocional no uso da arma. E ele passa também a ter aquilo ali como um hobby. Então, quando você... É um esporte. Né? Ele acaba sendo
resumindo, o cara que levar isso a sério, ele acaba tendo até mais prática com uma arma do que um próprio policial, né? Que hoje, por essas leis ridículas hoje, praticamente o policial tem que tomar um tiro para poder atirar, né? Com toda certeza, né? Assim como o ciclista ama a bicicleta e preserva ali o direito de continuar com aquela bicicleta, o atirador esportivo, ele ama as armas e preserva o direito de continuar com as armas. Então, ele não faz bobagem com a arma de fogo. Por quê? Porque ele vai perder o direito de ter aquele prazer de praticar o esporte do tiro. Porque ele vai ser processado criminalmente. Se, por exemplo, numa briga de trânsito ele sacar a arma para alguém, é desproporcional isso, né? Então ele vai perder o direito de praticar o esporte de tiro. E em caso de legítima defesa, se ele pegar uma arma desse para proteger a sua família, ele acaba atirando em alguém, ele consegue ter algum amparo legal? Bom, Japa, sua pergunta ela já traz a resposta. Ele está em legítima defesa, né? Você muito inteligentemente já fez a pergunta e deu a resposta. Em estado de legítima defesa, é o que a gente chama de excludente de ilicitude, né? Qual que foi o ato ilícito ali? Foi matar alguém. Mas se você matou para defender a vida própria ou de terceiros, aí você está cobertado pela excludente da ilicitude, que é a legítima defesa. Ainda então, mais você ele que é um cara preparado, né? Exatamente. É um cara extremamente preparado para aquilo, o atirador esportivo é preparado. Show de bola. Uma dúvida que surgiu agora aqui também, por exemplo, tu falou que passa por teste de capacitação física, né? Para se ele pode manusear uma arma, né? O pessoal do Paralímpico, as pessoas têm alguma deficiência de mobilidade, e eu vi em Olimpíadas que tem essa parte do tiro, né, esportivo, né? Como que enquadra a pessoa do Paralímpico na hora de passar por essa avaliação? Na verdade, é uma prova de capacidade técnica, né? Não seria física. Mas, por exemplo, em armas curtas, né? Eu trouxe algumas aqui, se me for permitido mostrar. Pode, fica à vontade. Então, em armas curtas, a eficiência do tiro, ela se dá em maior escala com o uso das duas mãos. Entretanto, a gente pode ter algum atirador que teve uma mão amputada, um braço amputado. Ele pode perfeitamente competir utilizando apenas uma das mãos, e aí ele vai competir de acordo com a necessidade especial dele. Ele compete com outros atiradores que só podem atirar com uma das mãos. Correto? Na minha longa experiência como instrutor de tiro, já tive a oportunidade de fazer testes de tiro com pessoas que faltavam o dedo indicador, por exemplo, né, da mão dominante, que é o dedo que você usa para pressionar o gatilho e acontecer o disparo. Pressionava com o dedo médio, né? E tinha excelentes resultados também. Então, o esporte, ele traz isso, ele traz superação. Seja o tiro, seja a corrida, seja o ciclismo, seja qualquer tipo de esporte, né? Então, o tiro é isso. Ele vem para se agregar a esse arcabouço aí esportivo e trazer superação, seja no acertar o alvo, seja no conseguir simplesmente fazer um disparo. Ótimo. Vamos falar com o nosso amigo aqui, Clóvis. Clóvis é engenheiro, instrutor de recarga. Clóvis, se presente para a turma. Fala um pouquinho sobre essa sua profissão, sobre essa atuação. Boa tarde. Como nosso amigo Lindbergh muito bem disse, o aspecto principal do tiro esportivo é ser hobby. Ou seja, nós, apesar de eventualmente incorrer em situações que nunca se deseja, o foco principal é o esporte e tudo que qualquer esporte normalmente traz consigo, né? A capacidade de concentração, a capacidade de dedicação a um resultado. Então, na verdade, eu, na qualidade prévia de engenheiro, acabei indo mais para o lado de recarga, exatamente por causa dessa possibilidade que o Exército permite que os atiradores usem e por causa do custo Brasil, que infelizmente afeta de forma mais pesada o esporte de tiro. E, apesar disso, é possível conseguir bons resultados. A gente tem exemplos no Brasil de, por exemplo, atletas do Rio, atletas do Sul, de Caxias do Sul, de Porto Alegre, que só treinam com munição recarregada e nos campeonatos mundiais conseguem ainda, apesar disso, apesar dos treinos terem alguns limitadores, eles conseguem excelentes resultados,
Nós temos algumas modalidades que tem brasileiros praticamente o tempo todo entre os 20 melhores. E dentro da modalidade do tiro esportivo, já que você está mais por dentro dos atletas, né? Existe algum apoio, algum incentivo do governo? Ou realmente o cara que se apaixonar por esse esporte tem que enfiar a mão no bolso mesmo? É difícil ter algum apoio do governo, algum recurso? Infelizmente, existe ainda no brasileiro médio como se fosse um preconceito com o esporte de tiro. Isso, assim como não veio aos poucos, o viés de governo demorou vários anos para chegar ao nível que chegou, eu acredito que vai demorar vários anos também para melhorar. Assim como demorou para piorar, provavelmente vai demorar para a gente ser um pouco mais reconhecido. Então, basicamente, os patrocínios de hoje em dia são de empresas privadas e que estão diretamente ou indiretamente relacionadas ao esporte de tiro. Ou seja, são as próprias empresas de armas ou empresas de acessórios, coldres, vestimentas, mochilas táticas, algumas empresas de camping. Nesse aspecto, essas empresas que têm produtos que atendem o segmento e as laterais do segmento, realmente, graças a Deus, ajudam bastante os atletas que conseguem melhores resultados. Então, no caso, a própria empresa que fornece o armamento, eles acabam patrocinando os atletas que se destacam no meio esportivo, né? Com certeza, basicamente, é o que tem no mercado, né? Eles não podem... se eles querem atingir um público que vai comprar os seus equipamentos, no caso, falando de concessões de direitos, no caso que a gente conhece como CR, que são certificados de registro, que é o registro da pessoa física junto ao Exército. Quando ele tem esse registro, é que ele se torna o que o Lindbergh citou, que ele se torna um CAC. Em se tratando de concessões de CR, acumulado ao longo dos anos, nós já estamos no número pouco acima de 240 mil no país inteiro. Só para você ver como, na realidade, são poucos atiradores, mas, exatamente pelo que você mencionou, infelizmente, até o momento, o esporte ainda é um pouco caro. Então, apesar de não serem tantos, a capacidade de compra desses atiradores normalmente é um pouco acima da média. Ótimo. Já que tu entrou nesse detalhe de valores, né? Qual seria um custo inicial para um cara que está querendo começar essa brincadeira de tiro esportivo? Eu prefiro passar a palavra para o nosso amigo que é vice-presidente de um dos clubes de Brasília. Graças a Deus, Brasília, nós somos muito bem servidos de clubes. Eu acredito que é a cidade que, no momento, que tem maior quantidade de clube per capita, com certeza. Eu vou passar para ele, porque ele sabe melhor, pode dar mais detalhes. O nosso amigo Lindbergh. Bom, o custo inicial para você entrar no mundo do tiro, você vai ter que pagar a anuidade da entidade de tiro. Essa anuidade em Brasília, ela tem variado de R$ 400 a R$ 1.100. Então, você vai encontrar entidades de tiro aqui que vão cobrar anuidade no valor de R$ 400, como entidades de tiro que cobrarão ali o valor da anuidade de R$ 1.100. Então, você paga uma vez no ano e tem o direito de praticar o esporte durante todo aquele ano. Fora isso, você vai pagar mais a GRU, que é a Guia de Recolhimento da União. Esse valor é recolhido para o Exército, para o fundo do Exército. Esse valor é o que vai te dar o direito de dar entrada, né, o preparo para você dar entrada no processo de concessão de CR. Além disso, tem mais o valor do teste de tiro, que está girando em torno aí de R$ 250, e o teste psicológico, que está girando em torno de R$ 150. Então, se você for pegar um clube na média, né, sem fazer propaganda nem nada, você vai gastar em torno de R$ 1.150 para pleitear a aquisição do CR. Fora isso, você vai gastar com uma arma, e o mercado nacional tem várias, mas o atirador com CR, ele pode ir ao exterior e trazer arma. Eu cheguei ontem
de Barcelona, né, na Espanha, e fui lá passear, mas aproveitei também para trazer algumas armas que importei de lá. Então é possível você ter acesso a bons equipamentos fora do mercado nacional. Mas vamos lá, falando praticamente aqui como você quer ouvir, Japa, e os telespectadores também. Você pode gastar R$1.000 para adquirir uma arma que vai durar a vida inteira. E num calibre que o custo de tiro aí vai ser barato durante um ano. Você vai poder gastar R$500 para dar 1.000 tiros no ano. Qual das armas que você trouxe que poderia mostrar? Eu trouxe... Mas o cara tem uma ideia. Infelizmente... Só que essas são valor bem maior, né? Infelizmente, eu trouxe algumas importadas, né, que eu adquiri. Eu trouxe uma pistola Beretta em calibre 9mm. A gente sempre faz a verificação de segurança, né? Percebam que eu não apontei para nenhum dos lados aqui, eu apontei para baixo, que é a direção mais segura que eu tenho nesse momento. Eu retirei o carregador da arma, verifiquei que ela está vazia. Eu não confio na minha avaliação, eu mostro para os colegas, né, para ver que está vazia. Essa é uma pistola Beretta em calibre 9mm. Essa é uma outra característica que diferencia a aquisição de armas como atirador esportivo e como cidadão comum junto à Polícia Federal. O atirador esportivo ele pode adquirir armas de calibre restrito. E o cidadão comum que vai à Polícia Federal pleitear uma arma para defesa só pode adquirir armas de calibre permitido, né? Eu trouxe uma de calibre restrito, que é uma pistola da marca Beretta italiana, um clássico, né? Uma arma que equipa exércitos. Até hoje o exército americano usa bastante essa arma. O pessoal do ciclismo vai adorar. O ciclista, tudo que é italiano, eles gostam. Eles gostam, né? Eu também sou fã da Beretta. Tudo que é italiano, o ciclista brilha o olhinho. São marcas italianas. Então, essa arma, ela equipa... As polícias europeias todas usam. Então, você percebe a confiabilidade. E eu trouxe também aqui um revólver Smith Wesson em calibre 22, né? Esse revólver é de calibre permitido, né? Ok. Esse revólver é de calibre permitido, que é o calibre 22. Aqui eu tenho um custo muito baixo de tiro, porque como ele usa munição em calibre 22, que é mais barato, você consegue comprar, o Clóvis me corrija se eu estiver errado, você consegue comprar a unidade do cartucho de calibre 22 direto da fábrica, você consegue comprar a 50 centavos a unidade. Então, o atirador esportivo, você perguntou de vantagens, né, Japa? Ele tem essa vantagem de poder comprar direto da fábrica, né? Então não vale a pena ficar tirando pó de arma, não vira logo tirador esportivo. Eu estou entendendo aqui. Mas o trabalho bem que tu já explicou realmente, os critérios para você ser um tirador esportivo, ele é mais rígido, né, do que você ter o porte. Só que as vantagens são você pode adquirir armas diferenciadas, você consegue até mesmo comprar fora do Brasil. Então eu acho que o cara que tira o porte de arma, ele tem várias restrições, né? Ou ele pode comprar uma arma fora também. Só um momento, só fazer um adendo, eu acho que é importante a gente fazer o quanto mais breve, melhor. O Japa, como ele não tem intimidade com o segmento, ele está se referindo usando o termo porte. Mas, na prática, o porte no Brasil, desde 2003, o presidente Lula sancionou a lei que proíbe em aspectos gerais. Ou seja, infelizmente, hoje, na polícia, na Polícia Federal, o que prevê a concessão, no artigo 10 da lei conhecida como Estatuto do Desarmamento, apesar de existir a previsão de concessão de porte, por uma questão de ideologia de governo, pelo menos até o momento, praticamente não existe concessão de porte. O que há é a concessão da propriedade, e que normalmente as pessoas costumam se referir como posse, mas na verdade é o direito de comprar e ter armas em casa. É isso que é comum de se conseguir na Polícia Federal, nas delegacias DELEAC, através do registro no sistema conhecido como SINARME. Então, realmente, na prática, o que, principalmente, através do decreto recente de janeiro, através do decreto foi estendida a possibilidade que antes só se conseguia, na prática, uma arma. E o novo presidente colocou como a possibilidade de pelo menos 4 armas sem maiores complicações. Isso através do SINARME. Porém, são armas apenas para se ter na sua propriedade privada, ou seja, em casa ou na fazenda.
Complementando, telespectadores, as vantagens são muito maiores no tiro esportivo, por conta da quantidade de armas que você pode ter, por conta da guia de tráfego, né, que, como o Clóvis falou, o Estatuto do Desarmamento é muito restritivo, e como a aquisição de armas junto ao Exército, como atirador esportivo, ela é mais rigorosa, ela também é mais permissiva, né? Você, por exemplo, pode se deslocar com a tua arma e mais 750 cartuchos dela, né? E com o advento da portaria 28, que veio acrescentar normativas na portaria 51 do COLOG, né, que é o órgão que regulamenta todas essas atividades, a portaria 28 ela permitiu que o atirador esportivo ele saia com uma dessas armas carregada e na cintura para pronto emprego, para a defesa do acervo. Japa, perceba uma coisa. Eu fui, há 2 ou 3 anos atrás, a Ribeirão Preto, buscar uma arma que eu tinha adquirido lá, e a pessoa que me vendeu aquela arma, um outro atirador legalmente registrado no Exército, e essa troca de armas, essa venda de armas entre atiradores, essa transferência, ela é permitida, né? Ele abriu a mala do carro e me mostrou parte do acervo que ele tinha lá, e tinha um valor elevadíssimo, né, em armas. Então, aquilo ali é alvo fácil para um agressor, quando não se podia transportar uma arma carregada. Hoje, o Exército foi sensível, e hoje se pode transportar uma arma carregada para a defesa do seu acervo, né? Então, é mais uma vantagem que o tiro esportivo traz, né? O valor baixo, a recarga, que é a parte que o Clóvis está mais incumbido aqui, ela barateia demais o tiro, né? Faz o tiro ser mais acessível, né? Então, enfim, só tem vantagens, né? E se eu for recomendar alguém o acesso a armas, eu recomendarei sempre o tiro esportivo. Por quê? É mais fiscalizado e te dá mais direitos também, né? E o fato de você criar esse vínculo emocional, como o ciclista tem com a bicicleta, como o corredor tem com o tênis novo, ali daquele amortecimento melhor, né? O atirador tem com a arma. Então ele não vai querer perder aquele direito. Por isso ele não vai cometer equívocos com a arma. Até em que ponto ele pode permanecer com essa arma? Ele pode, por exemplo, claro, colocar no seu carro, levar até o stand de tiro, e, por exemplo, na rua, se ele for fazer uma caminhada, ele não pode estar portando essa arma, né? Não, de forma nenhuma. Hoje a permissão é nos deslocamentos do stand do local de guarda do acervo, que normalmente é a casa, até o stand de tiro, onde ele vai praticar o tiro, e isso não se restringe à cidade ou ao estado que ele mora, né? Ele pode ir, por exemplo, nós aqui em Brasília... Ou o local da caça, né? Nós aqui em Brasília, recentemente, fomos para uma competição no Espírito Santo. Todos nós levamos nossas armas até o stand, né? Mas é restrita a isso, ao deslocamento do local de guarda de acervo ao local da prática do tiro e o retorno para o local de origem. Então, eu não posso pegar a minha arma do acervo de tiro e dar uma corrida ali no parque com ela na cintura. O cara pegar a arma, querer dar um rolê no parque da cidade e falar que tá catando javali, não vai colar, então? Não cola, infelizmente, né? Agora, existe também uma dificuldade de interpretação que eu acredito que logo, logo vai haver a solução desse problema, que são as questões de trajetos, né? Não existe trajeto definido para você ir do local de guarda do acervo para o local de treinamento e o retorno. Você pode ter engarrafamentos, você pode escolher um local melhor de tráfego, e as polícias elas têm que ter essa sensibilidade de entender isso, porque aquele cidadão que está ali com a arma de fogo, ele não tem antecedentes criminais, ele é um desportista e é assim que ele tem que ser encarado, né? E ele não é um infrator da lei. Pelo contrário, ele procurou seguir um conjunto de regramentos para adquirir o direito de praticar esse esporte maravilhoso que é o tiro. Eu queria até aproveitar e falar das modalidades, né? Existem modalidades que você faz estaticamente, parado ali numa baia de tiro, e existem modalidades que você faz de forma dinâmica, como é o caso do IPSC e do IDSC, que são modalidades de tiro que simulam situações reais de confrontos, né? Então, isso aí te prepara também para uma defesa residencial, para uma defesa nos deslocamentos de casa para o local de treinamento, né?
enfim, são dinâmicas, e aí vem a questão também da prática física que você tem que ter nessas modalidades. Eu achei bacana que... Eu ia te fazer uma pergunta, eu mesmo que já comecei a voltar aquilo que tu falou, acabou, acho que, me respondendo. Então, por exemplo, ele se for parado numa blitz, né? Ele foi parado numa blitz e ele está com a arma, sei lá, na lateral do carro, ele só se identifica como atirador esportivo, e no caso, então, por exemplo, antes eu acho que o cara tinha que deixar no porta-mala, alguma coisa assim, eu tinha que estar desarmada, desmuniciada. Hoje, igual tu falou, hoje o cara já permite ele andar com a arma no carro, né? Isso. Antigamente ele poderia se deslocar com a arma separada da munição, né? Que é o que pode hoje a pessoa que tem a arma, a posse da arma na Polícia Federal, quando pede uma guia de tráfego para se deslocar até ali o local de treinamento, ou levar para um armeiro. O atirador esportivo, a guia de tráfego dele é válida pelo mesmo prazo de validade do CR, que são 4 anos. Pela Polícia Federal, ele tem direito a essa guia por 1 dia, né? Então, o esporte só traz vantagens. Hoje, com o advento da Portaria 28, uma das armas dele, de porte, existe uma diferença de arma de porte e arma portátil. Essa pistola, por exemplo, é uma arma de porte porque pode ser transportada num coldre, né? Então, esse tipo de arma ela pode ir, inclusive, carregada na cintura do atirador, no deslocamento do local de guarda do acervo para o local de treinamento ou competições, e no retorno para o local de guarda do acervo. Antigamente não, tinha que ir separado da munição. Ele pode escolher uma dessas armas hoje, né, com a Portaria 51 e a 28, ele pode escolher uma dessas armas, carregar, colocar na cintura e fazer esse deslocamento. Se for parado numa blitz, como já aconteceu com vários colegas atiradores, ele vai mostrar toda a documentação pertinente, a guia de tráfego, o certificado de registro dele, o certificado de registro da arma, e ele tem que ser liberado pelo policial. Por quê? Porque ele está coberto por toda a documentação que o autoriza a fazer esse deslocamento, né? Então, e no caso, ele pode estar com essa arma, por exemplo, ele já tem um destino, igual tu falou, então, no caso, ele pode estar com essa arma da casa dele, aonde é o local do clube do tiro. Por exemplo, ele não pode... saiu de casa, está com a arma no carro, vai para o seu treinamento, vamos dizer assim. E, poxa, teve que desviar o caminho para algum outro local e parado numa blitz, não tem problema nenhum. Ele se identifica e fala, não, eu estou com a minha arma porque eu estou indo para o tiro. Ele não precisa ter, igual tu falou, não precisa todo dia dizer, não, hoje eu vou sair tal horário, vou pegar tal guia para chegar no clube de tiro. O esportista ele não tem esse problema. Não, o agente da lei que cobra esse tipo de atitude, ele está criando uma normativa que não existe, porque dentro das normas que regulamentam o tiro esportivo não tem nada escrito lá dizendo que o trajeto tem que ser em linha reta, tem que ser o trajeto mais curto. O horário, né? O horário não. Tem o nosso clube, por exemplo... Pode ser de ônibus. Não fazendo propaganda alguma. Legal, isso daí que ele falou. Então, por exemplo, nós estamos falando muito de carro, né? O cara vai no carro. Então, por exemplo, se o cara quiser... ir de bicicleta, por exemplo, estou indo pro... A gente tem atiradores que vão de bicicleta também. O cara pode utilizar a bicicleta, pode ir de moto, só que ele só não pode demonstrar que aquela arma aparecendo, né? Hoje no Brasil isso aí é bom senso, né? Ele fazer dessa forma, porque armas são tabus para nós. Já nos Estados Unidos tem estados em que você é punido se você ocultar a arma. A cultura é tão diferenciada que você tem que andar e tem que mostrar que você está armado. Igual os texanos lá, que andam aquelas armonas gigantescas. Exatamente. Fuzis, você vê muito fuzis de caça no vidro traseiro do veículo, né, na parte interna ali. Os caminhonetes, né? Exatamente, para mostrar, tem um caçador ali, né? O Clóvis, qual o valor médio de um cartucho 38 e o valor dele da recarga? Para a gente saber a diferença, né, Bem colocado. Né, do cartucho novo para o recarregável. Bem colocado, como o nosso amigo Lindbergh já tinha citado, a principal diferença da recarga o que é buscado por todos normalmente é redução de custos. Mas, além disso, você tem para as opções de caça, você consegue resultados melhores do que os cartuchos comerciais. Mas, como exemplo que o colega perguntou, a munição mais em conta da CBC hoje,
que é, infelizmente, o único fornecedor do Brasil. Em 38, ela está saindo, ainda que você compre direto da fábrica, ela deve estar saindo em torno de R$ 3,89, R$ 3,98, quase R$ 4,00. E apesar de você precisar investir em equipamentos, que normalmente, no mínimo, R$ 5.000, R$ 4.000, apesar desse investimento inicial, você vai conseguir ter um disparo entre R$ 1,00 e R$ 1,50 por disparo. Acho que basicamente é isso. Muito mais barato, né? Clóvis, o que é mais utilizado hoje? Por exemplo, o cara que vai começar o tiro, o tipo de munição é mais utilizado? Bom, existe como bem citado pelo nosso amigo Lindbergh, a portaria 28, ela é razoavelmente recente. Então, ainda não existe os policiais, os órgãos, as instituições auxiliares de fiscalização, porque a instituição principal de fiscalização dos atiradores esportivos é o Exército. E todas as demais entidades, as instituições da segurança pública, são auxiliares nessa fiscalização. Como a portaria é uma portaria recente, eles entendem que existiu uma autorização, alguns policiais entendem que a autorização foi criada pela portaria, quando, na verdade, é o contrário. A portaria ela é restritiva. A diferença é que a portaria anterior era mais restritiva ainda. Então, a portaria só existe e tem alguma validade por causa da sua previsão em lei, no inciso 9 do artigo 6 do Estatuto do Desarmamento, que coloca os atiradores e pertencentes e participantes de entidades de tiro desportivo como uma das exceções à proibição de porte. Ou seja, o artigo 6 inteiro, ele trata das exceções. Ele diz exatamente, o porte de armas de fogo no Brasil é proibido, exceto, aí ele cita todo mundo, os policiais, agentes prisionais, magistrados, promotores, e lá no inciso 9 ele cita os atiradores desportivos. Então, a portaria ela só tem validade por causa da previsão legal. Desde 2003 existe essa previsão. A diferença é que o Exército tinha anteriormente uma portaria que dizia isso, que dizia que o transporte, o porte deveria ser separado arma e munição. E com a portaria 28 não tem mais isso. Apesar dessa mudança, é natural que alguns policiais ainda tenham relutância ou ainda até mesmo não saibam. E isso faz com que a maioria dos atiradores tenham receio de incorrer, de serem acusados de porte ilegal, e principalmente os iniciantes acabam escolhendo calibres de menor custo e calibres permitidos. Ou seja, 22LR é o principal de baixo custo, citado pelo Lindbergh, cerca de 50 a 60 centavos por disparo. Além disso, os outros calibres comuns e que são calibres permitidos, que são rotulados como calibres permitidos e não restritos, é o 38 SPL e o 380 ACP. Então, acaba que, pelo menos inicialmente, por causa dos receios, e de certa forma isso é até bom, o atirador escolhe esses calibres, porque mesmo que ele seja vítima de alguma arbitrariedade, ele vai ser conduzido à delegacia e, ainda que o delegado também entenda de forma errada, ele tem a opção de pagar a fiança, ir para casa e responder um processo em liberdade, que com certeza não vai resultar em nada, apesar do grande atraso, da perda de tempo e de investimento do próprio Estado em procurando um problema que não existe. Clóvis, você trouxe alguns materiais, queria que mostrasse um pouquinho, trouxe uma luva, fala um pouquinho sobre esse equipamento que está sobre a sua mesa aí. Então, na verdade, é porque a gente ficou um pouco corrido, acredito que essa parte de equipamentos seria até melhor apresentada pelo Lindbergh. Mas, na prática, os principais equipamentos que são exigência obrigatória no momento de fazer os disparos, de praticar o tiro desportivo, acima de qualquer coisa, sem dúvida, óculos de proteção.
Eles podem ser escuros, podem ser brancos de lente clara, como esse, podem ser aqueles de lente amarela, até que alguns até melhoram o contraste e acabam ajudando nos disparos, mas é obrigatório. O item número 1 de EPI, itens de proteção individual, sem dúvida, é o óculos, porque a parte mais sensível, sem dúvida, de quase qualquer pessoa são os olhos. Seria então, o capacete do ciclista. Então, o atirador, primeira coisa, tem que estar com exatamente, óculos. sem dúvida, o primeiro de todos é o óculos de proteção. E outro item que é obrigatório é o protetor auricular. Aí pode ser esse tipo, pode ser os tipos internos e pode ser os eletrônicos. Os eletrônicos eles conseguem fazer com que o atirador converse com o colega e não tenha problema não tenha dificuldades nessa conversação, principalmente para instrução é altamente indicado. E, ao mesmo tempo, no momento do disparo, o protetor eletrônico, protetor auricular eletrônico, ele vai impedir que aquele som mais alto, que realmente cada disparo ele gira em torno de 60 a 90 decibéis, a depender do calibre. Só quem já atirou de 454 Caçu sabe a emoção do disparo que é. E, basicamente, esses são os dois que são obrigatórios, equipamentos de proteção individual. No momento do uso, na linha de tiro ou em qualquer curso, todos têm que estar de protetor auricular e óculos. Então, acho bacana, né, Augusto, porque fala em óculos de tiro, a gente já lembra do óculos amarelo, né? Então, realmente, o óculos amarelo ele tem uma função, ele realmente ele dá uma precisão melhor para o tiro. Aumenta o contraste, ajuda você... Grande parte dos atiradores preferem os óculos com lentes, boas lentes, né, que sejam amarelas, porque elas conseguem aumentar o contraste, conseguem melhorar a sua percepção de profundidade, distância, ângulo. Legal. Vamos lá, pessoal. Deixa eu passar uns recados aqui. Tá continuando? Não, quando você quiser, Tá, tem mais deixa eu equipamentos. só passar uns recados aqui rapidinho, nós voltamos para você, Clóvis. Desculpa ter interrompido. Vamos lá, pessoal. Neste domingo agora terá uma competição, tá, pessoal? O pelotão do avião. Tá? Então, o pelotão do avião será uma competição, tá lá no Gama. Tá? O local será na 3ª Força Aérea, o pelotão do avião, até mesmo o nome dele, justamente por isso que larga, chega ali onde tem a posição, fica o avião em frente à base aérea. Tá, okay? Então, nesse domingo, pelotão do avião. Tá? Será uma categoria única. Tá? R$1.000 primeiro colocado, então tem uma premiação bacana em dinheiro. Troféu até o 5º lugar, até o 5º colocado. A federação as inscrições são R$20, serão feitas nos locais. Tá? A largada será às 9 horas da manhã, então nesse domingo tem um pelotão do avião, serão 62 quilômetros, são 4 voltas e meia, tá, pessoal? Então, primeiro colocado leva R$1.000, troféu até 5º colocado. Tá, terá brindes até o 10º colocado, tá? Largada às 9 horas. Então, creio que a concentração lá deve estar lá para 7, 8 horas, já deve ter gente lá organizando esse evento. Tá? Então, são 4 voltas e meia, totalizando 62 quilômetros, será um percurso único, tá, pessoal? Então, vai passar mais de R$1.000 de premiação nesse domingo. Mais informações, vamos falar com o nosso amigo Edson, tá? 061 9266-7823, tá, pessoal? Então, quem quiser participar de uma competição nesse final de semana em Brasília, terá o pelotão do avião, lá próximo do Gama. É um ótimo evento, nós estaremos lá presente com a nossa tenda, com o pessoal lá do Japa Pro Cycling. E também, passando aqui, terá o desafio do gladiador de MTB. Esse evento será dia 14 de abril, já estamos começando a divulgar aqui. Então, nosso amigo Daniel Gladiador, dia 14 de abril, terá um evento de mountain bike, terá a categoria Elite, tá? Master e Iniciante. Tá? A categoria Elite irá percorrer 62 km e a categoria Iniciante 25 km, lá no Cidade do Girassol, tá? Em Águas Lindas do Goiás. Telefone contato Daniel Gladiador, 9149-8223. Então, pessoal, nesse domingo terá o pelotão do avião, competição com mais de R$1.000 em premiação. E no dia 14 de abril teremos o desafio gladiador de MTB, tá? Na cidade de Girassol, em Águas Lindas do Goiás. Mandar um abraço aqui também, pessoal, para o
para a turma lá de Barra do Bugres, pessoal do ciclismo lá, estou entrando em contato com eles, que nós temos um estúdio de bike fit, estamos fechando uma turma. Tá? Então, um grande abraço, pessoal de Barra do Bugres, nosso amigo Guilherme, que está fazendo uma parceria, o contato lá com a gente. Manda abraço para o pessoal Pedal da Barra, que é um grupo organizado que tem lá, e o presidente, nosso amigo Sindivaldo. Tá ok, pessoal? Então, isso aí que são uns lembretezinhos que tem para o programa da chamada de hoje, Pelotão do Avião, Desafio do Gladiador, e grande abraço, pessoal, Pedal da Barra do Mato Grosso. Nosso amigo Dr. Augusto, não, vamos deixar o Clóvis terminar, né? Tem um colete. Vamos voltar aqui para o Clóvis, continua aí, mostrando os equipamentos. Então, na verdade, os próximos equipamentos não são obrigatórios para todos os usuários, mas são recomendáveis e em alguns dos segmentos, alguns dos tipos de competição citados pelo Lindbergh exigem materiais complementares, né? Um deles, sem dúvida, principalmente para quem faz instrução de tiro, ou seja, se você vai estar à mercê do risco de alguém que ainda não passou pelo teste de tiro aplicado pelo Lindbergh, para passar no teste dele, vai ter que fazer um treinamento, vai ter que fazer curso de tiro. E para fazer o curso de tiro, antes mesmo de fazer o curso, ele tem que fazer o teste psicológico para provar a sua aptidão psicológica e providenciar os 6 nada consta. Ou seja, o instrutor de tiro, ele previamente, para quem ainda não é habilitado como atirador, ele vai ter que verificar esses itens. E, de qualquer forma, é recomendável que ele use um colete balístico nas instruções dele, afinal, ele está lidando com vários alunos, né, que são iniciantes. E, apesar de todas as tentativas, todas as recomendações, ao redor do mundo, a gente sabe que existem acidentes de disparo. Então, é sempre bom uma proteção a mais, né? Apesar de que eu não tenho notícia de disparo acidental com qualquer risco, pelo menos não aqui em Brasília, é muito raro. É a velha história, né? A gente fala assim, não é bom dar sorte para o azar, né? Exatamente. Quanto mais vamos prevenir, né? Quanto mais proteção, melhor. Outros itens que são comuns, principalmente entre atiradores, são o coldre externo para competição, muitos com esse tipo de mecanismo, em que é possível fazer o que o pessoal conhece como golpe de ferrolho ou manobra de ferrolho, usando o próprio coldre. Existem os coldres de saque com retenção, ou seja, ele tem esse botão que trava a arma, a modalidade DSC, que foi trazida para o DF pelo nosso amigo Lindbergh, e ela exige esse tipo de coldre, com retenção o suficiente, de forma que, mesmo de cabeça para baixo, a arma não irá cair. Essa é uma das regras do IDSC. E existe ainda o coldre principalmente para fazer o deslocamento, a proteção pessoal, a parte de porte velado, principalmente são usados os coldres rígidos em kydex e que tenha uma boa retenção, que tem um clipe de retenção e que vai ser usado juntamente com um bom cinto, para que o coldre faça uma boa retenção em um cinto um pouco mais rígido e que esteja bem seguro, né? Para que você possa ter equipamentos que são mais confiáveis e de acordo com o que você treinou. Nunca queremos que algo aconteça, mas se acontecer, você vai ter, normalmente os atiradores têm boas condições de reação. E da parte ainda de competição, existe ainda os coldres para carregadores auxiliares, porque nós temos competições do tipo IPSC, que muitas vezes uma única pista tem 80 disparos ou 60 disparos. E algumas variações de coldre externo também, com tipos diferentes de retenção e com tipos diferentes de travas de retenção. Como esse aqui, automaticamente, quando você vai sacar a arma, você não aperta com aquele outro. Esse daqui é de botão para apertar com o indicador. E esse tipo, você vai usar o próprio dedo médio, que vai apertar a trava de retenção dele. Basicamente, os caçadores, principalmente, gostam muito de usar à noite, né, esse tipo de luva,
que apesar de dar uma excelente proteção para a corrida, caso seja necessário, usando cachorros e etc., caso ele tenha uma queda, ela vai ajudar muito na proteção dele e na estabilidade dele. Além disso, usa-se muito, principalmente para as caças, usa-se muito botas, vestimentas táticas, gandolas, para o caso do IDSC, até como uma forma de simular uma dificuldade maior no saque. No IDSC, várias situações, a pista exige uma cobertura, exatamente para que você tenha que retirar a cobertura e somente depois sacar. Basicamente, esses são os principais equipamentos usados, mas ao redor do mundo tem vários segmentos que usam outros tipos de equipamentos, principalmente o IPSC tem coldres de saque ainda mais rápido. No Brasil, a gente tem um grande representante que é um dos principais do IPSC mundial, que é o atleta do Rio de Janeiro, Jaime Saldanha Júnior. E ao longo dos anos, nós tivemos vários outros. E a principal, a primeira medalha de ouro do Brasil em Olimpíadas foi no tiro esportivo olímpico, que foi em 1934, se não me falha a memória, e a primeira medalha de ouro do Brasil foi trazida pelo tiro também. Só uma curiosidade. Isso aí eu não sabia, não. Vamos lá, nosso amigo doutor Augusto. Vamos abrir um espaço para ele, para o nosso momento estético. Qual é, Augusto? Qual que é o tema de hoje? Olá, boa noite. Hoje o tema é sobre protetor bucal. Tá? Eu resolvi falar um tema onde pode também incluir o tiro esportivo, porque assim, eu não vou falar de botox, dessas coisas, né? Botox, preenchimento, pila, para quem vai dar tiro que assim, não é interessante também, não. Você tem que o tiro você tem que estar protegido e não está bonito, né? Beleza, deixa para chegando em casa, né? Então vamos lá. O que é o protetor bucal? É um aparelho, né, bucal, tá? Que ele é usado para a proteção dos dentes, ok? Sobre impacto, sobre cortes, tá? Então ele evita uma fratura dentária, um corte dos lábios, tá? Uma avulsão dentária num ponto, que a avulsão é você perder um dente, tá? E outros cortes, né? Corte de bochecha, corte externo do lábio, tá? De acordo com a ADA, que é a American Dental Association, de 2015, ela fez um estudo que ela mostra que tem mais ou menos, em média, 5 milhões de avulsões dentárias, né, no mundo. Então, o pessoal perde muito dente por impacto, tá? E o esporte, ele é responsável por 40% desse índice, certo? Então, sim, quais são os aparelhos de protetores bucais mais utilizados hoje em dia? A gente tem dois, tá? Um é o aparelho, né, que é o que chama de esquenta e morde, né, que é um que você compra geralmente na internet. A marca comercial mais comum é o da Everlast. Então vem uma placa, você vai esquentar ela, vai colocar na boca e vai morder, tá? São os aparelhos pré-moldados, tá? Esse é o aparelho, assim, dos mais costumeiros é o melhor, tá? E tem também o aparelho que são os moldáveis, tá? Que é feito no dentista, tá? Que são os personalizados, tá? Eu trouxe um aqui. Já, pede o focozinho, foco no aparelho. Só um minutinho, doutor Augusto. Eu trouxe esse aparelho, tá? Esse aparelho é confeccionado pelo dentista. Então, como é que é feito? Ele é um aparelho mais caro, mas ele é altamente confortável, você pode conversar com ele, respira normalmente, tá? Então, por exemplo, no tiro esportivo, né, que tem a IBPC, né? Como é que é? IDSC, que eu vi ali, que é uma modalidade que você corre, se desloca bastante, esse aparelho é ideal, porque na tensão a gente costuma também morder muito, fazer muita pressão nos dentes, tá? E essa pressão, não só no esporte, como no ciclismo, no boxe, né? Assim, além de morder, você tem que proteger dos impactos que você pode levar. Então, esse aparelho é extremamente confortável, tá? Então, ele protege contra a mordida, né? Que pode dar problemas de ATM, né? Na articulação, dores de cabeça, fratura de dente, desgastes dentários, principalmente o pessoal que está na moda agora fazer lentes de contato, né? Então, você precisa proteger os dentes. Então, ele é de um material chamado EVA, que ele é um material bem macio, tá? Ele é empregado também no solado dos tênis de corrida hoje em dia, esse material EVA.
Tá? Então você molda, vai ao dentista, ele faz a moldagem, né? O protético confecciona esse aparelho e vem na medida correta. É um aparelho extremamente confortável. O outro aparelho que eu falei, que é aqueles que são moldáveis, que você coloca em água quente, ele já não tem esse acabamento perfeito, que ele não é individualizado. As pessoas usam, só que ele é um aparelho que normalmente você precisa fazer compressão, né, para manter ele estável na boca. E essa compressão, ela tira o rendimento atlético. Tá? Muitos atletas reclamam que o rendimento caiu quando ele usou esses protetores que você compra e coloca na água quente e coloca na boca. Por quê? Porque você tem que manter a pressão, eles dificultam a respiração, às vezes dificultam a fala, podem dar dor de cabeça se o exercício, a prática esportiva for prolongada, né? Então, o recomendável é esse aparelho. Apesar de ele ser mais caro, é um aparelho que você vai fazer e vai durar muito tempo. Muito bacana, tá? Quem faz boxe, tiro esportivo, ciclismo, corrida, qualquer atividade que pode ter impacto, pode ter uma queda, você aperta muitos dentes, né? É fenomenal, um aparelho muito bom. É o que tem de melhor hoje em dia, esse aparelho de EVA, tá? Que é confeccionado pelo Protético. Bom para ajudar o Marconi, né? Marconi Postero, Marconi velho, né? Na subida e ficar arranjando os dentes. Exatamente, quem arranja os dentes. E o legal é o seguinte, você pode personalizar. Aqui eu trouxe um exemplo que é o UFC, né? Mas assim, você pode escrever seu nome. Você pode colocar um desenho que você gosta, o nome da namorada. Pode escrever Glock. Escrever Glock, colocar o nome da namorada, né? Então é bem bacana. Tem essa parte aqui também bem legal, que é esse apelo estético, né? Para quem quer ficar com um aparelho mais bonito, né? É isso aí, Japa. Então, lá nosso amigo Lindenberg. Vamos lá, aqui que eu tô vendo aí, tem uma coisinha pequeníssima da sua mesa. O que é isso? É um celular? O que é isso aí? Mostra aí pra gente. Eu achei que era um isqueiro, rapaz, né? O Augusto olhou ali, o que é isso aí? O microfone. Opa, desculpa. Ela não gostou, não. A gente foi falar que ela era uma isqueira, ela já desligou, ela não quis nem assunto, né? É uma arma de fogo em dimensões reduzidas, né? Principalmente utilizada para defesa. E para uma ocultação mais eficaz, né, para que você não seja percebido como uma arma de fogo, né? Então, muito boa, muito interessante para defesa, né, para quem tem o direito, a permissão de usar armas de fogo, né, uma excelente aquisição, né, ocupa pouco espaço, é leve, né? Mulheres normalmente gostam desse tipo de arma. Eu perguntei se era... Perguntei pro Clóvis que quase apanhei dele, rapaz. Pensei, será que era Sharon Stone? É Sharon Stone, não, rapaz. Que tem, não tinha? Tem da Sharon Stone. Tem uma arminha dessa que é conhecida como Sharon Stone, uma pequenininha, né? Só que, se não me engano, ela era 22, né? Isso, em calibre 22, As famosas... viu? Então existia, viu? As famosas beretinhas, né? Ele falou, não, isso aí não é Sharon Stone, não, rapaz. Mas, mundialmente, as armas muito pequenas, como bem disse o nosso amigo Lindbergh, elas são conhecidas como pocket pistol. Ou seja, são armas tão pequenas que são capazes de serem ocultadas até mesmo no próprio bolso. E exatamente por existir uso mundialmente, vários segmentos têm, dentro do segmento, por exemplo, IDSC, existe a competição de mini pistol, que são esse tipo de pistola de dimensões realmente reduzidas e que naturalmente tem um resultado, do ponto de vista de precisão, de acuracidade, menor do que as outras. Então, não seria justo elas competirem com armas de 6 polegadas, 5 polegadas, como a bereta excelente de precisão que o nosso amigo trouxe, que são quase que extremos opostos dentro da categoria de pistolas. Eu achei bacana também, porque, como nós falamos muito sobre o deslocamento, e o atleta ele poder ter uma arma de proteção, né? É mesmo uma arma que ele está carregando, essa é uma arma excelente, né? Que fica na cintura do cara, até no bolso da calça, né? Exatamente. O nosso amigo Lindenberg, pode falar mais um pouquinho. Bom, espero um dia, né, ver o Japa anunciando aqui também as competições de tiro esportivo. Vamos, rapaz, pode. Nós vamos estar sempre enviando. O senhor já está intimado já, vir aqui fazer isso. Vamos estar sempre enviando. Recomendamos bastante o tiro esportivo como uma prática desportiva para tirar o estresse, para fazer novas amizades, né? Nós colocamos à disposição o Clube de Tiro Brasília, aqui em Taguatinga, né, do qual eu sou vice-presidente, né? Fica aqui na
QND 2, bem na Avenida Comercial de Taguatinga. O telefone é 3967-0505. Estamos lá de segunda a sexta, das 8 às 18, e no sábado, das 8 às 12. E, assim, tem várias outras entidades de tiro também no Distrito Federal, né? Eu estou falando do Clube de Tiro Brasília, que eu sou vice-presidente, mas você pode procurar que melhor te atenda. O importante é a gente fortalecer mais essa atividade esportiva, fortalecer o ciclismo, fortalecer a corrida, fortalecer a natação, fortalecer o vôlei, o basquete, enfim. Não fique parado. Pratique um esporte que você vai ver que a tua socialização, teu estresse vai acabar. Você vai se tornar uma pessoa melhor com toda certeza, né? Eu agradeço demais a oportunidade dada aqui pelo Japa para a gente falar do esporte. Agradeço que o Dr. Augusto Patai, que dividiu a bancada com a gente, o Clóvis Oliveira, que trouxe uma excelente apresentação a respeito dos equipamentos, do tiro esportivo, da legislação pertinente. Enfim, para mim foi uma noite de sucesso para o esporte, e eu espero que o esporte de tiro cresça em Brasília como outras modalidades têm crescido. Muito obrigado. Olha, o espaço aqui na TVN está aberto. Sempre que vocês precisarem, pode entrar em contato comigo. Aproveitando, já falamos em evento. Terá algum evento? Existe um calendário de competições aqui em Brasília? Por exemplo, esse mês terá algum evento de tiro? Como funciona? A pessoa pode ir lá assistir? Sim, claro. Nós investimos no clube numa estrutura de vídeo que você não precisa estar dentro do stand para acompanhar, né? O stand ele é todo monitorado para aumentar a segurança, e do lado de fora você consegue ver tudo que está acontecendo lá dentro, numa área bastante confortável, né? Toda semana nós temos atividades de tiro, temos competições, né? E entra no site www.clubedetirobrasilia.com.br, lá vai ter o calendário de atividades, né, e de competições, e você pode estar ali vendo o dia que melhor se encaixa para você estar acompanhando a competição lá. Nós vamos te receber de braços abertos, né? E as outras entidades de tiro de Brasília também têm competições aí, fica à vontade para escolher. E até para consultar essas competições, para você ver em qual modalidade você se encaixa melhor, né? Então, é acessar o site e buscar aí um dia bom, acompanhar os eventos. Gratidão, nosso amigo Lindeberg. Nosso amigo Clóvis, vamos para as suas considerações finais. Eu também só tenho a agradecer ao nosso amigo Japa, e realmente é importante para que as pessoas tenham um pouco mais de conhecimento que o tiro esportivo é um esporte como qualquer outro e traz vários benefícios também como quaisquer outros esportes. E só para a curiosidade que você pediu que eu detalhasse, a medalha é de 1920 e foi do tenente Guilherme Paraense, na modalidade tiro com revólver, tiro de precisão com revólver. Você falou, a primeira medalha olímpica que veio para o Brasil foi do tiro. Exatamente. Isso foi fantástico finalizar o programa falando isso. Que volta e meia fala assim, vamos levar o pessoal do tiro e tal, né? Aí sempre tem aquele Zé Ruela que fala assim, né? Mas o que tem a ver o tiro com o esporte? Tá aí, ó, o Zé Ruela que me perguntou isso. Então, a primeira medalha olímpica que veio para o Brasil, a primeira medalha olímpica veio do tiro. Tá vendo a importância? Por isso que eu quis abrir o leque do nosso programa para a introdução ao esporte. Olha que coisa fantástica, velho. Entendeu? Primeiro, eu confesso que eu não sabia, que ele falou aqui, eu fiquei surpreso. Primeira medalha olímpica que veio para o Brasil veio do tiro. De ouro. De ouro ainda, tá? Então não foi uma bronze, foi uma medalha de ouro. E no ciclismo é difícil, né, Chapa, ter medalha, né, no ciclismo. Na Olímpica. Rapaz, infelizmente a galera sobra de roda, mas é porque o governo investe tanto no esporte no Brasil que, bom, enfim, tomara que melhore, né? Mas como eu iniciei no programa, eu continuo batendo na tecla. Assim como demorou um pouco para que o brasileiro criasse esse preconceito com relação às armas de fogo, infelizmente vai demorar um pouco, mas a gente vai chegar lá, e principalmente por isso é que nós agradecemos tanto. É claro que como pessoa física é pouco, isso pode até não ser tão relevante, mas a gente está aqui para defender uma categoria. Nós estamos aqui por causa da modalidade, por causa do tiro, não só em Brasília, mas no Brasil inteiro. Nós vamos conseguir que as pessoas não tenham mais esse preconceito. Isso vai vir com o tempo. Nós temos certeza plena disso, exatamente pela forma que nós atuamos
e pelas exigências que são colocadas entre atiradores, entre as entidades. Os clubes também atuam como fiscalizadores e quando todos estão envolvidos, a chance de dar errado é muito menor, sem dúvida. É por isso que eu aprendi a admirar tanto esse segmento e, com certeza, nós vamos melhorar a visão do brasileiro médio em relação a isso com o tempo. Muito obrigado, boa noite. Lindenberg, deixa eu fazer só a última pergunta que me vem na cabeça agora. Aqui. Liga o microfone. Por exemplo, o atleta ele vai viajar com a família dele. Poxa, ele quer levar a arma dele. Né? Pô, eu vou viajar, quero levar minha arma. Né? Vai que lá tem um clube, alguma coisa, quero dar uma praticada. Ele pode, né? Não tem problema, né? Ele tem que comunicar que vai viajar e levar essa arma. Não. Claro que ele pode. Ele tendo a guia de tráfego, o certificado de registro como atirador e o certificado de registro da arma, ele embarca no avião e desligou sozinho, viu? Ele pode sim. Ele tendo a guia de tráfego, o certificado de registro da arma e o certificado de registro como atirador, ele vai no avião, vai na Polícia Federal, faz os procedimentos, a arma é embalada, Pode levar, né? vai na cabine do piloto. Quando ele chega no aeroporto de destino, ele pega a sua arma para ele poder ir praticar o tiro esportivo no lugar que ele está indo viajar com a família. E, pasme, viu, Japa? Ele consegue guias de tráfego internacionais, como tem colegas nossos que já foram praticar provas de fuzil nos Estados Unidos e levaram suas próprias armas. Eu mesmo vou caçar na África no mês de outubro e vou levar minha arma com a guia internacional para poder ter o prazer de atirar, praticar caça com o meu próprio equipamento. Então, pode ótimo. sim. Show de bola. Nosso amigo doutor Augusto Patai, suas considerações finais? Gostaria de agradecer os telespectadores, agradecer o pessoal do Tiro Esportivo, né, que está aqui, né, a gente está prestigiando, né, o pessoal do Tiro Esportivo, agradecer o Japa mais uma vez, está dando a oportunidade de eu estar falando aqui, tá mostrando um pouco da minha área, né. Na verdade, o doutor Augusto é apresentador já, né? Ele é apresentador já, ele é o momento estético dele, mas ele já é apresentador do programa. E também falar aqui, assim, quem está assistindo, né, para usar o protetor bucal, tá? Para proteger os dentes, até mesmo para ter uma eficiência melhor no esporte, seja ele qual for. É isso aí, pessoal. Usar o protetor sempre que possível, de preferência esse protetor mais moderno de EVA, que é bem mais confortável, que você pode falar, não vai atrapalhar a fala, não vai atrapalhar a respiração, não vai tirar a sua eficiência do esporte. Obrigado. Então é isso aí, pessoal. Gratidão a todos pela audiência. Sexta-feira voltaremos com o programa do Japa, quando vamos falar sobre automobilismo. Quem gosta de acelerar em motos, terá um programa fantástico na próxima sexta-feira. Grande abraço a todos. Salve, salve. Antônio, quero fazer